Boa tarde, bem-vindo ao canal Inexplicável. Se gostar, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos incríveis como este. Bora para o vídeo. O curioso caso de vidas passadas. A vida passada de James Leininger. O conceito de reencarnação está presente na história do ser humano desde a antiguidade. A maioria das religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo, bem como alguns cultos tribais na África, América e Oceania, acreditam que as almas das pessoas assumem um corpo material não apenas uma vez, mas várias vezes quando morrem. A reencarnação, então, é a crença segundo a qual, quando uma pessoa morre, sua alma se separa momentaneamente do corpo para, depois de algum tempo, assumir um corpo diferente para renascer na Terra. Um dos casos mais incríveis relacionados a esse fenômeno foi o de James Leininger, um garotinho que afirmava ter sido em uma vida passada James Houston, um piloto de caça americano de 21 anos que desapareceu em ação em 1945. Durante combate no Pacífico contra os japoneses, em plena Segunda Guerra Mundial. Essa história inusitada começou quando o pequeno James Leininger tinha 2 anos, idade em que, segundo seus pais, André e Bruce, ele começou a ter pesadelos recorrentes. André Leininger contou que eu acordava enquanto ele gritava. Quando eu perguntava com o que ele estava sonhando, ele respondia que um avião em chamas havia caído e que um homenzinho não conseguia sair. Minha mãe foi a primeira a sugerir que James talvez estivesse se lembrando de uma vida passada. No começo eu estava bastante duvidoso, mas com o tempo comecei a me questionar seriamente. Certa vez, comprei um avião de brinquedo para James, mostrando a ele o que parecia ser uma bomba no fundo. James imediatamente me corrigiu e me disse que não era uma bomba, mas sim um tanque de lançamento. Nunca tinha ouvido falar em tanque de queda, eu não tinha ideia do que era. Então eu perguntei a ele que tipo de avião ele estava voando em seus sonhos, e ele me disse que era um avião Corsair, que também era um nome estranho para mim. Quanto ao resto, aos 3 anos James começou a desenhar, com detalhes precisos, as batalhas navais e aéreas com os detalhes correspondentes à aeronave usada durante a Segunda Guerra Mundial, e aos 4 anos, construiu seu próprio cockpit de avião. Quando os pesadelos recorrentes de James pioraram, a avó do menino sugeriu que eles consultassem o trabalho de Carol Bowman, uma terapeuta que afirmava que os mortos às vezes podiam renascer em outro corpo. Com a orientação de Bowman, a que afirmou que as crianças não tiveram o condicionamento cultural e a estratificação sobre a experiência nesta vida, então suas memórias podem ser filtradas com mais facilidade. Para ela, especialmente quando são muito jovens, as vidas passadas são mais fáceis de se lembrar. André e seu marido começaram a encorajar James a compartilhar suas memórias. A terapia teve efeito imediato, pois os pesadelos não só começaram a se tornar menos frequentes, como o menino também começou a revelar detalhes extraordinários sobre sua vida anterior como ex-piloto de caça. A primeira coisa que James disse foi que seu avião era um Corsair e que havia sido atingido pelos japoneses e caiu. Além disso, revelou que o nome do navio de onde decolou era Natoma e que um de seus companheiros se chamava Jack Larson. Depois de alguma pesquisa, Bruce Leininger ficou pasmo. Ele descobriu que os nomes que seu filho havia pronunciado eram completamente reais, já que o Natoma Bay havia sido um pequeno porta-aviões que lutou no Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial, e Jack Larson era o nome de um ex-piloto de caça que havia servido em aquele barco e ainda morando em Arkansas. Determinado a ver o fim do caso, Bruce Leininger visitou Larson em Arkansas em setembro de 2002 e perguntou-lhe sobre o falecido piloto James Houston. Larson respondeu que Houston havia sido membro de seu esquadrão de caça VC-81 e que não conseguia se lembrar exatamente do que havia acontecido com ele, mas tinha certeza de que seu avião havia sido atingido por fogo antiaéreo japonês em 3 de março em 1945, quando Houston não voltou de sua missão e foi declarado desaparecido em ação. Para terminar de completar o quebra-cabeça, Bruce Leininger também localizou Annie Houston Barron, irmã do falecido James Houston, que morava em Los Gatos, Califórnia, em fevereiro de 2003. A senhora Houston, após várias conversas telefônicas, enviou à família Leininger várias fotos de seu irmão durante o serviço militar. Em uma delas, o jovem James Houston foi mostrado em pé na frente de um caça Corsair, o mesmo tipo de avião de combate que o pequeno James Leininger havia mencionado.
Só naquele momento, Bruce Leininger decidiu revelar à irmã do falecido piloto a incrível história de seu filho e a teoria de que o espírito de James Houston talvez pudesse fazer parte de seu filho James. A senhora Anne Houston Barron, mais tarde, enviou à família Leininger uma carta junto com vários dos pertences pessoais do falecido James Houston. A carta, aliás, dizia em seu cerne que a mulher acreditava na história da criança e dizia assim: este menino não poderia saber muito sobre Jimmy, ele simplesmente não poderia, então acho que este menino é parte de meu irmão de alguma forma, escreveu a senhora Houston Barron. Tudo aconteceu há muitos anos, e eu não sei como esse fenômeno opera, mas deve haver algum motivo para ter acontecido assim. Convencido definitivamente de que seu filhinho havia contado toda a verdade sobre sua suposta vida passada como piloto de caça, Bruce Leininger passou a prestar mais atenção às brincadeiras de sua infância, caso novos antecedentes surgissem. Em uma ocasião, ele notou que James tinha 3 bonecos, G e Joe, que ele chamava de Leon, Walter e Billy, e após investigar os registros da frota do Pacífico dos Estados Unidos, descobriu que os nomes não vinham da imaginação da criança, e, menos ainda, foram colocados ao acaso. O tenente Leon Stevens Conner, o alferes Walter John Devlin e a recruta Billy Rufus eram membros do Esquadrão Aéreo VC-81, e, portanto, parceiros de James Houston, e estavam entre as 21 mortes no porta-aviões na Toma Bay. Essa história, aliás, não acabou aí. Anos depois, quando James Leininger já era adolescente, compareceu a uma reunião com amigos e familiares do falecido piloto. Todos eles, após conversarem com o menino, o reconheceram como sendo James M. Houston Jr., um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial. Caso curioso, não é? E vocês? O que acham? Acreditam que todos nós temos vidas passadas? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, curta e compartilhe. Se inscreva e ative o sininho para ver mais vídeos curiosos como este. Até mais!